Olá, sou o SOS. Para todos os condutores de Pernambuco. Quanto dura um motor de um carro? Uma longa vida útil está relacionada a uma série de fatores, muitos dos quais dependem diretamente do motorista. Sinto informar, mas, tal como ocorre com a gente, não existe um elixir ou procedimento que vá garantir a vida eterna aos motores dos automóveis. E, seguindo a mesma analogia, o que determina a longevidade e a, digamos, qualidade de vida de um motor mais rodado é basicamente sua trajetória. Independentemente disso, e salvo casos mais raros, o mais comum é que um motor a gasolina ou flex funcione corretamente por algo entre 200.000 e 300.000 quilômetros. Depois disso, provavelmente perderá eficiência e pode começar a apresentar defeitos, necessitando de uma retífica. Com a pergunta do título respondida, vamos tratar do que você pode fazer para estender a juventude do propulsor de seu carro, adiando ao máximo a necessidade de um caro recondicionamento geral. E isso, como mencionei, depende do modo com que ele é tratado. Primeiro, a manutenção. Dentro dessa lógica, algumas regras são básicas, como manter a manutenção em dia, seguindo o plano estabelecido pelo fabricante e indicado no manual do proprietário do carro. E isso inclui seguir fazendo as revisões periódicas mesmo depois que a garantia de fábrica terminar. Essas revisões pós-garantia podem ser feitas em concessionárias ou, se você preferir, em uma oficina independente da qual tenha boas referências e em que confie. É aconselhável guardar sempre as notas fiscais e descritivos dos serviços que forem feitos, para poder consultar depois. Componentes desgastados, filtros sujos, saturados de impurezas, velas ineficientes, vazamentos, falhas nos sistemas de ignição, injeção e, principalmente, arrefecimento, refrigeração, por menores que pareçam, fazer com que o motor tenha de se esforçar e desgastar mais para cumprir seu papel. O óleo lubrificante com validade de quilometragem e o tempo vencido ou de qualidade inferior ao indicado, também acaba atuando como um acelerador de envelhecimento, aumentando sensivelmente o desgaste do motor pelo atrito e temperatura. Menos lembrado, o líquido de arrefecimento, o que nossos avós chamavam de água do radiador, também merece atenção. Ele é composto por água desmineralizada e aditivos que, entre outras coisas, evitam a corrosão dos dutos internos do motor, e também tem prazo de validade. Quando está vencido, perde a eficiência e, a longo prazo, pode prejudicar a circulação do refrigerante por partes do motor, levando ao superaquecimento, o que, novamente, encurtará a vida do dito cujo. Além disso tudo, aos primeiros sinais de falhas, ruídos estranhos, fumaça ou queda de desempenho, procure logo a oficina. Assim como certos problemas de saúde, falhas mecânicas podem se agravar muito se não forem logo corrigidas, além de, novamente, encurtarem a vida útil do motor. Dirija com carinho e atenção. Os motores e demais componentes do carro, como a suspensão e a transmissão, são projetados e fabricados para funcionarem dentro de certos parâmetros. Alguns são meio óbvios. Colocar mais peso a bordo vai exigir um esforço extra e, portanto, provocar desgastes prematuros também. Outra coisa que provoca esforços desnecessários na propulsão é não trocar as marchas no tempo adequado. Esticá-las demais, elevando o giro para perto do limite por longos períodos, vai envelhecer a máquina precocemente. Por outro lado, usar marchas mais altas em velocidades baixas ou situações em que se precisa de maior torque e potência, como subir landeiras, também força muito o motor e a caixa de transmissão, que agonizam sem fazer barulho. Além disso, novamente como os humanos e outros bichos, ao acordarem, os motores precisam de um tempinho para se aquecerem. Não que você não possa sair com o carro da garagem após, digamos, uns 30 segundos de funcionamento, mas evite acelerar muito forte nos primeiros 5 minutos. É esse mais ou menos o tempo necessário para que, além de uma boa lubrificação de todas as suas partes internas, o motor atinja a temperatura apropriada, numa espécie de ajuste fino de seus componentes. Metal se dilata com o calor, lembra?
Girar a chave pela manhã e ir logo tascando o pé no acelerador até o fundo equivale a, digamos, acordar alguém com um balde de água gelada. Especialmente em dias mais frios. Essas e outras dicas costumam estar no manual do carro, aliás. Diga-me o que bebes, te direi como estás. Por último, mas não menos importante, seja criterioso com os combustíveis com que abastece o seu carro. Gasolina ou etanol adulterados podem agir como verdadeiros venenos no motor e, em casos extremos, provocar até a sua morte prematura. Já aconteceu com o carro de um amigo meu. Desconfie sempre de postos que oferecem preços muito inferiores à média, especialmente em estradas em que a fiscalização pode ser mais difícil. E, se puder, prefira sempre os combustíveis aditivados e com origem comprovada. Por manterem o sistema de combustível mais limpo, esses aditivos, quando realmente eficientes, ajudam a prolongar a saúde do motor. Seguindo esses conselhos, a menos que ocorra algum imprevisto muito grave, o motor de seu carro vai funcionar direitinho pelo prazo previsto por seus criadores e fabricantes, tendo, como costumava desejar o Sr. Spock, da série Jornada nas Estrelas, uma vida longa e próspera. Acompanhe as novidades do mundo automotivo pelo site iCarros. Um carro com quilometragem alta geralmente se refere a um veículo que percorreu uma grande distância ao longo de sua vida útil. A quilometragem de um carro é um indicador importante do desgaste do motor e de outros componentes. Aqui estão algumas considerações ao lidar com um carro com quilometragem alta. 1. Manutenção. Verifique os registros de manutenção. Um histórico completo de manutenção pode indicar se o carro foi bem cuidado ao longo dos anos. Certifique-se de que as manutenções programadas foram realizadas, incluindo trocas de óleo, substituição de correias e outras peças de desgaste. 2. Inspeção mecânica. Faça uma inspeção mecânica completa. Isso pode revelar desgaste excessivo em peças críticas, como motor, transmissão, suspensão e freios. Considere levar o carro a um mecânico de confiança para uma avaliação profissional. 3. Teste de condução. Faça um teste de condução para avaliar como o carro se comporta na estrada. Preste atenção a ruídos estranhos, trepidações e comportamento anormal. 4. Histórico de acidentes. Verifique o histórico de acidentes do veículo. Carros com alta quilometragem podem ter experimentado mais situações de direção, aumentando a probabilidade de danos estruturais. 5. Preço justo. Considere o preço em relação à quilometragem. Um carro com muitos quilômetros geralmente deve ser mais barato do que um com menos quilometragem similar. 6. Expectativas realistas. Esteja ciente de que carros com quilometragem alta podem exigir mais manutenção no futuro. Se estiver disposto a realizar a manutenção necessária, isso pode não ser um problema. 7. Valor de revenda. Se a revenda do carro for uma consideração futura, lembre-se de que carros com alta quilometragem geralmente têm um valor de revenda mais baixo. Lidar com um carro com alta quilometragem pode ser uma escolha razoável, desde que você esteja ciente dos possíveis problemas e esteja disposto a investir na manutenção necessária. A avaliação cuidadosa do estado do veículo é fundamental antes de fazer qualquer compra. Manter um carro em bom estado requer cuidados regulares e atenção à manutenção. Aqui estão algumas dicas para ajudar a garantir que o seu carro permaneça bem conservado. 1. Trocas regulares de óleo. Faça trocas de óleo conforme recomendado pelo fabricante do veículo. O óleo do motor é vital para o funcionamento adequado do veículo. 2. Verifique os fluidos regularmente. Além do óleo, verifique regularmente outros fluidos, como o líquido de arrefecimento, fluido de transmissão, fluido de freio e líquido de direção hidráulica. 3. Manutenção do sistema de freios. Substitua as pastilhas de freio quando necessário e verifique os discos de freio. Mantenha o sistema de freios em bom estado para garantir a segurança. 4.
Pneus em boas condições. Verifique a pressão dos pneus regularmente e mantenha-a de acordo com as recomendações do fabricante. Faça a rotação dos pneus conforme indicado no manual do veículo. 5. Alinhamento e balanceamento. Faça o alinhamento e balanceamento das rodas regularmente para garantir um desgaste uniforme dos pneus e um melhor manuseio do veículo. 6. Filtros limpos. Substitua os filtros de ar, óleo e combustível conforme recomendado pelo fabricante. Isso ajuda a manter o desempenho eficiente do motor. 7. Sistema de arrefecimento. Mantenha o sistema de arrefecimento em boas condições. Verifique o nível de líquido e substitua-o conforme necessário para evitar o superaquecimento do motor. 8. Bateria em bom estado. Verifique a bateria regularmente, limpe os terminais e certifique-se de que está segura. Substitua a bateria quando necessário. 9. Lubrificação. Lubrifique as partes móveis conforme recomendado no manual do veículo. Isso ajuda a evitar o desgaste prematuro. 10. Lave e encere o carro. Lave o carro regularmente para remover sujeira e detritos que podem danificar a pintura. Além disso, encere o veículo para proteger a pintura contra os elementos. 11. Evite acelerações e freadas bruscas. Dirija de maneira suave para reduzir o desgaste dos componentes do veículo. 12. Armazenamento adequado. Se você não for usar o carro por um período prolongado, armazene corretamente. Isso inclui estacioná-lo em um local coberto e desconectar a bateria, se necessário. 13. Realize a manutenção preventiva. Siga o cronograma de manutenção preventiva fornecido pelo fabricante. Isso ajuda a identificar e corrigir problemas antes que se tornem mais sérios. Ao seguir essas dicas, você aumentará as chances de manter o seu carro em bom estado e prolongar sua vida útil. Lembre-se de consultar o manual do proprietário do veículo para obter informações específicas sobre a manutenção recomendada para o seu modelo. A cultura da quilometragem baixa é muito forte. Daí quem compra o carro com quilometragem alta demora meses para vender. Ou vende com valor muito abaixo. Você sabia disso? Toda máquina é cuidado. Muitos aviões que fazem voos comerciais têm mais de 30 anos de uso. E funcionam perfeitamente graças à manutenção correta. Realmente a avaliação de um carro se faz pelo estado de conservação. E a forma que o antigo dono usava o veículo. Veja comentário de amigos meus. Fazendo toda a manutenção preventiva, é bem possível. Na empresa em que eu trabalho temos um Sandero com 712 mil quilômetros com motor original e um Gol G4 com 480 mil quilômetros, os dois andando perfeitamente. O Sandero tá melhor que o Gol. Tenho outro amigo que tem um Vectra 98 CD com estofamento em couro. Já tem quase 400 mil quilômetros. Antes era do pai dele que comprou zero. O carro está super inteiro. Contudo, tenho outro amigo que me relatou, ele mora em Recife. Tem um Polo Sedan 2011 com 395 mil quilômetros, nunca batido, todo alinhadinho e inteiraço, bato na chave de manhã, pega de primeira. Aqui tem um vizinho no apartamento, com carros 2020 que é uma luta para pegar pela manhã. Observação: faço revisões. No meu Polo Sedan 2011 com 395 mil quilômetros, a cada 10 mil sem passar nenhum quilômetro e só coloco peças genuínas. Até meu pai tem um Fox, ano 2003. Motor 1,0. Com 912 mil quilômetros. O dito problemático motor. EA111. Original de fábrica. Interior impecável. Como meu velho avô falava. Carro vai muito do dono. Carro é manutenção. Motor está todo ótimo. Carro em excelente estado. Como sempre dizia, carro é o dono. E não a quilometragem. Os bancos do Fox sempre com capa. Quando levanta a capa tudo novo e zerado. Recentemente, fomos juntos. Para tirar o amarelado dos faróis ele fez em Afogados.
Na loja O Rei dos Faróis. Excelente serviço, recomendo. Preço justo, agilidade e honestidade. Possui serviços como revitalização de faróis, substituição de lente e substituição de faróis novos e usados. Você pode tanto comprar a lente, ou levar a lente comprada pela internet e contratar o serviço. Seu Edinho é o proprietário, muito gente boa e ótimo, muito obrigada. Meu filho tem um Palio 2001 com 360 mil quilômetros, todo ano ele faz revisão certinho, sempre troca tudo, óleo, filtros, pastilhas, correia dentada. Faz polimento. O carro nunca deu problema, tá melhor do que muitos carros novos. Vai tudo de cuidado do dono. Agora mais tem uma coisa e um detalhes. O motor até pode estar ok, mas o acabamento interno vai estar deteriorado. Um carro com 200 mil quilômetros dificilmente o banco vai estar em bom estado, tanto couro como espuma. Entra e sai do carro, e um veículo muito exposto ao sol vai ter o interior em estado ruim. Outro exemplo são os barulhos de acabamento. Poucos são os carros com mais de 200 mil quilômetros que não vai ter barulho de acabamento. Volto a dizer. Como meu velho avô falava, carro vai muito do dono. Carro é o dono. E não a quilometragem. Chegamos ao final. Até o próximo conteúdo.